Atlético na tela e o caso Marcelo Cabo, com Humberto Castro. Explicações, muitas explicações. Adson Batista a todo instante atendendo a imprensa e no celular. Mas o Atlético ainda não definiu sobre o que fazer com o técnico Marcelo Cabo. Ainda não conversamos, mas sabemos que ele está se recuperando. Nós temos esse período para que ele possa se recuperar e, naturalmente, que a gente possa ter uma conversa madura, transparente e que a gente possa buscar uma solução o mais rápido possível, respeitando sempre a história dele que ele teve aqui no clube, as conquistas, a pessoa até então, porque ele nunca nos deu nenhum problema, sempre foi um cara exemplar. E dentro disso, nós vamos também avaliar o clube, que está acima de todos nós. Eu não canso de dizer isso, o clube é maior do que todos nós. Muitas notícias falsas circulam nas redes sociais. E o Atlético quer blindar, principalmente o técnico Marcelo Cabo, quanto a esta situação. E a diretoria já avisou que, por enquanto, não se fala em demitir ou contratar um outro técnico. Enquanto isso, os jogadores trabalham normalmente. É evidente que todo fato negativo é muito ruim, né? Ainda mais quando tem essa exposição. Então, o maior desgastado em tudo isso foi o Marcelo Cabo. E ele vai ter que ter uma postura verdadeira para poder trazer a opinião pública, trazer toda a imprensa para o seu lado. Quem esclareceu alguns fatos foi a Polícia Militar após encontrar o treinador. O técnico Marcelo foi encontrado pela PM por volta de 19h30, 20 horas, né, em um motel naquela localidade. E graças a Deus que nós não tivemos nenhum acontecimento maior. Ele estava com quem lá? Olha, essa informação, a Polícia Militar encontrou ele lá, foi entregue à diretoria do Atlético, que hoje irá apresentar à Polícia Civil para prestar os esclarecimentos. Estava com quem? Os detalhes de como estava, com quem estava, essas informações serão passadas pela diretoria do Atlético e pelo próprio técnico. O auxiliar Rodolfo Oliveira, amigo de longas datas de Marcelo Cabo, foi quem comandou o treinamento, ainda sem entender as atitudes do professor. Bom, é uma história assim, que ela terminou do jeito menos ruim possível, né? Que foi com o Marcelo Cabo bem, vivo, né? Agora, as pessoas se atentam muito aos detalhes, né, Evandro e Doni? Quer saber o que ele estava fazendo lá no motel, com quem que ele estava, com quantas pessoas estavam, por que foi para casa e voltou e tal. Aí é só ele que vai poder explicar. A polícia já disse que não vai explicar. Penso que lá no Atlético todo mundo já sabe. E quando o Adson diz que espera pela recuperação do Marcelo Cabo para conversar com ele, e essa reunião deve ser amanhã de manhã, é porque ele não estava no seu perfeito juízo. Vocês Agora, concordam? ele vai ter que ser extremamente habilidoso, primeiro para se explicar para a esposa dele e para os filhos, né? Porque a notícia teve repercussão mundial, não foi nem só aqui, que a família dele reside no Rio de Janeiro. Segundo detalhe, ele vai ter que se explicar para o Atlético. Não pelo fato dele ter sido encontrado fazendo o quê, isso não interessa. Ele é de maior, ele deve saber o que ele faz na vida dele. O que se questiona aqui é o lado profissional dele, e esse é que a gente tem que se ater, o lado profissional. Porque eu acho que o grande comandante, e ninguém tira dele a qualidade de um ótimo e excelente treinador de futebol, um cara que fez um trabalho que não deixa nenhum tipo de reparo no Campeonato Brasileiro da Série B, e se revelou como um dos caras que daí, na bica para pegar um grande time a qualquer instante, eu digo um grande time em nível dos grandes do futebol nacional. Agora, como que um comandante, ele some? No domingo tá bom, estava de folga, o jogo terminou no sábado, vai para a festa, volta para casa, mas segunda-feira ele tinha que se apresentar no Atlético, não fez. Segunda-feira à tarde, cadê o Marcelo? Aquela correria toda. Então, como que o comandante amanhã vai cobrar dos seus comandados um ato disciplinar? Algum jogador comete lá um deslize, ele vai poder cobrar? Alguém vai falar, professor, mas o senhor sumiu, né? Isso é inevitável, que vai acontecer um dia. Principalmente quando se trata do tal boleiro. Agora, só cabe ao cidadão, porque eu não vou dizer nem ao Atlético. Tem uma figura que vai decidir tudo isso aí, que chama-se Adson Batista. Ele é inteligente, ele coloca o Atlético à frente de qualquer coisa,
Ele vai colocar o Atlético, eu tenho certeza, à frente do profissional, à frente da capacidade do Marcelo Cabo, à frente de qualquer tipo de apelo para que ele não deixe o Atlético. Se o Atlético teve a imagem ferida com o ato do Marcelo, eu acho que o Adson vai tomar a providência que ele acha que é correta. No caso, seria talvez a dispensa do treinador. Aí tem que ver se o Marcelo Cabo aguenta o rojão, né? No próprio Atlético. E um detalhe, Doni, essa questão de imagem arranhada, para mim, é o que menos interessa no momento. Penso que se ele não for ficar, é por causa disso que o Evandro falou. Só por causa disso. Não dá o exemplo para os jogadores e a boleirada sobe na cabeça dele. Só se for isso. Na verdade, eu não acho que a imagem do Atlético tenha sido arranhada. O Atlético, está citado em várias matérias. De alguma forma foi exposta, né? Mas daqui a pouco começa a ganhar, todo mundo esquece, mas na realidade, não foi exposta por algo que é ligado ao Atlético. É um funcionário do Atlético que, né? Ele não foi o Atlético que provocou isso, não é uma situação ruim para o Atlético. É verdade, o nome do Atlético está saindo em noticiários policiais, aqui ou ali e tal. Paciência, mas não é algo que não tem nenhum adjetivo para o Atlético nessa questão. É o treinador do Atlético, mas isso não quer dizer que foi por causa do Atlético que ele fez alguma coisa. Então eu não acho que o nome do Atlético tenha sido arranhado, a integridade assim. Tem essa questão que você está falando, está exposto em noticiário policial e tal, e evidentemente que talvez seja isso que preocupe o Adson, o desavisado, que tem muito desavisado que só lê manchete, já vai, não se inteira da notícia, pode achar que há algum problema com o Atlético. Mas, importante, duas coisas. Tem o lado humano, bem, o Marcelo Cabo, se tem algum problema, imagina-se que merece o apoio para ser ajudado. Agora tem o lado profissional. Profissionalmente, aí eu já acho que o Atlético não pode permanecer com ele, porque ele não vai ter condição de exercer esse trabalho. É aquilo que eu falei, de não segurar o rojão. Então, o bom trabalho dele em campo, já pensando numa segunda chance, o Atlético não deve dar. Isso não sustenta ele, na tua opinião, Doni? Não, se ele fosse jogador de futebol ou um outro membro menos qualificado da comissão técnica, não tem problema. Mas ele como diz o Evandro, ele é o chefe. Mas você sabe quem é o mais prejudicado em tudo isso? Ele. Não, é ele. Só ele. Ele, porque é um cara que hoje, será que o Corinthians contrataria? Será que o... Eu falo Corinthians que está com um treinador provisório lá. Foi efetivado, mas é um cara que se perder 2 jogos está fora. Então, um grande clube, nesse momento, olharia para o Marcelo com bons olhos pelo trabalho dele ou olharia o ato que ele cometeu? E tem um lado familiar que deve ser o pior de tudo. Olharia o ato. Não, mas essa é a questão humana. Aí que eu falo. A questão humana, acho que a gente precisa Você não daria ajudar. outra chance? Não é questão de dar outra... Não, posso até dar outra chance. Daqui a algum tempo. Agora ele não vai ter condição de trabalhar, Pasqueta. Você não daria, Evandro, outra chance? Eu não sei, assim, é muito difícil, porque só você vivendo o ambiente. Ali tem jogadores no time do Atlético que vão pedir para ele ficar, principalmente aqueles que trabalharam com ele. E eu acho que esse grupo está unido, todos vão pedir pela permanência dele. Mas aí você fica na mão dos caras. Mas aí amanhã depois... O que eu penso é o seguinte, de repente o que pode acontecer é o próprio Marcelo pedir para sair. De não aguentar segurar o rojão aqui e resolver os pepinos dele, na realidade, os problemas dele para lá. Né? Na realidade, eu acho que esse é o sonho de consumo do Adson no momento. Não ter que demitir o Marcelo e o Marcelo pedir para sair. Porque o problema, veja bem, quando você fala não dar uma segunda chance, é bom esclarecer a minha opinião. Não é dar uma segunda chance para o Marcelo. O Marcelo tem todas as chances. Eu acho que o que ele fez, ele cometeu para mim um erro primário que um homem de 50 anos não pode cometer, que é esquecer a comunicação. Hoje em dia está tão fácil comunicar. Comunique-se. Se você está lá, como disse o Evandro, o que ele está fazendo da vida dele é um problema dele, com a família dele e tal. Exatamente. Se pedir conselho e tiver ao meu alcance, eu posso até falar, se fosse você, eu não faria isso, ou não faria aquilo. Estamos julgando aqui o ato dele. O ato dele, eu estou falando só o lado profissional. E pelo lado profissional, eu acho que o Atlético, nesse aspecto, precisa de ter um pouco mais de tranquilidade. Eu não creio, sinceramente, que depois dessa situação toda o Marcelo vai ter condições de executar o trabalho dele, pelo menos não agora. Então você está execrando? Não, o Evandro está certo. A carreira dele de treinador ficou manchada. Agora, sem dúvida alguma, todo clube que for pensar em contratar o Marcelo Cabo vai ter um problema de explicar isso para a torcida, para a imprensa, porque infelizmente essas coisas ninguém esquece. E sabe o que é pior também, Pasquetto e Doni?
São, assim, nos primeiros dias, são as piadinhas que rolam. Nossa, o que eu recebo rede, aqui. a tal da rede social hoje é terrível. É. E o Atlético entra nessa, porque o nome do Atlético está também. Então, daqui a pouco, você lembra um dia que o tal do Vampeta chamou alguém lá no São Paulo de Bambi, o que virou isso? Não, o Vampeta hoje, com o caso do Marcelo, já deu uma curtida, porque eles estavam no programa da ESPN, no bate-bola, aí o apresentador lá deu a notícia, olha, a polícia do estado de Goiás acaba de informar que encontrou o Marcelo Cabo ontem à noite em um motel. Aí cortaram pro Vampeta, ele já falou, aí ó, ganhei o bolão. Pode, o cara Na vai verdade, na ganhei hora, o na bolão. base da gozação, Vocês se lembram que teve um episódio, não vou dizer que é do mesmo tipo, porque eu realmente não sei o que aconteceu, não sei com quem que o Marcelo Cabo estava no motel. Essa história de que estava com isso ou com aquilo, a gente tem que esperar a confirmação. Mas com o Ronaldo Fenômeno, teve aquele negócio no Rio de Janeiro. O Ronaldo Fenômeno estava treinando no Flamengo. O Flamengo até sonhava em contratá-lo, mas ele nem tanto que foi para o Corinthians. Agora, e as piadas em cima do Flamengo rolam até hoje. Até hoje não acabou. Em cima do Flamengo. Bom, pessoal, e aí é o seguinte, amanhã, acho que amanhã cedo, o Atlético deve fazer um pronunciamento, porque agora o que interessa é o futuro do Marcelo Cabo. E se ele quiser falar, ele que sinta-se à vontade ou não. Eu acho que ele deveria falar, para falar, né? Ele deveria falar, abrir o jogo. Explicar o que aconteceu. Endoidei. Exatamente. Ele tem que dar uma explicação, não pode fugir, porque fica pior para ele. Porque isso aí, meu amigo, na hora que o Atlético entrar em campo, vão pegar no pé dele sem dó e piedade. Se ele ficar, né, Se ele Evandro? ficar aqui no time do Atlético. Que eu penso que para não vai onde ele acontecer. for. Eu acho até que seria legal ele sair do Atlético agora e não fechar a porta. Quem sabe daqui 6, 7 meses voltar aí, Não, o isso é povo que eu já tô deve ter dizendo, agora, isso é o que né? eu tô Pela dizendo. exatamente. repercussão, né, Doni e Evandro? Ele vai precisar de um tempo Vai. dele com a família. O ideal para ele, Né? eu diria, assim, se eu fosse o empresário do Marcelo Cabo a essa altura do campeonato, analisando só o estrago feito pelo acontecimento, sem saber o que foi, porque houve um estrago do ponto de vista profissional. Eu arranjava um jeito dele ir lá para a Arábia, trabalhar lá, ganhar mais um dinheiro e voltar daqui a 2 ou 3 anos. Na verdade, é porque o Evandro está certo numa coisa. Hoje, nós vivemos uma outra realidade de comunicação. A internet e as mídias sociais, e eu não estou aqui fazendo nenhuma análise de gênero, de coisa alguma, é a nossa realidade e a internet nos facilita em muita coisa, mas ainda tem, como tudo que a humanidade desenvolve, em princípio é usada pelo lado errado. A internet não é só usada pelo lado errado, tem coisa boa também, mas a bomba atômica, por exemplo, a energia atômica, a primeira coisa que fizeram foi uma bomba, aliás 2, jogaram lá no Japão e fizeram mais um monte que estão guardadas aí. Que eu espero que um cidadão que está assumindo os Estados Unidos não resolva jogar em ninguém, porque tem um outro na Rússia que está doido para jogar umas que ele tem lá também, e aí nós é que vamos ficar aqui. Mas o fato é que é o seguinte, a tal da rede social privilegia esse tipo de notícia, a chamada fofoca. É porque o cara se esconde atrás E hoje não tem jeito. O cara de tem nomes anônimo, fakes e tudo mais. É anônimo, não é um jornalista profissional. O jornalista profissional, por menos ético que ele seja, ele tem uma ética. Qualquer um tem. Ele tem uma responsabilidade. A maioria esmagadora é responsável. Quem escreve na internet, não. Nem todos. Eu estou generalizando. Rede social, mas né? Agora, o que acontece? Não tem jeito de você escapar disso. Esse é o problema, que o Marcelo Cabo cometeu uma coisa que talvez se fosse nos anos 70, ninguém ia nem saber. Como se ele tivesse levado o tal do celular e, Adson, eu estou aqui, bicho, é o seguinte, eu tive uma dor de barriga, ou não sei o quê, não vai dar para me comparecer, depois eu te explico, tá bom? Segura a onda aí para mim. Não tinha polícia, não tinha confusão, não tinha nada. O Adson, não, ligasse para esse auxiliar dele, que é amigo dele, veio do Rio de Janeiro, como é que é o nome, Roberto? Rodolfo, bicho, ó, sujou, segura a barra aí para mim, fala que eu não vou poder comparecer, diz que eu fui ao dentista, ou qualquer coisa assim, depois eu explico, tá bom?